Fala, professor. Estamos aqui no Córrego Grande, servidão Dorval Manuel Bento, do lado do condomínio Dona Gelta. Queria mostrar um pouco a rua aqui, onde ela já tem uma paisagem um pouco diferente, onde no começo a gente pode ver um pouco de vegetação, mas lá para cima não sobrou espaço, pois as casas invadiram muito. A gente pode ver na vegetação tem um pouco de hibiscos, tem néspera, tem outras árvores. Aquela ali era uma espatódia, se eu não me engano. Lá para frente também é uma outra espatódia. Invasoras, exóticas, eu diria assim. E mais pra frente teve um pouco alguns vizinhos começaram a utilizar esse espaço público também, fizeram uma composteira, plantaram bananeira, plantaram mandioca, então teve um pouco uma utilização pela comunidade. Esse espaço é muito interessante, infelizmente ele é muito utilizado pelo condomínio da frente, onde eles vêm passear com os cachorros. E os cachorros geralmente fazem as suas necessidades aqui. Então, ao mesmo lado, do outro lado do terreno, do outro lado da rua, a gente pode ver que tem um terreno baldio. Já faz mais de 20 anos que ele está assim. A gente pode ver que a prefeitura poderia propor uma utilização melhor desse terreno, como um parquinho para as pessoas que moram no condomínio, para vir passear com os cachorros, alguma coisa nesse sentido, ou até uma praça para as pessoas. Eu vou fazer um vídeo mais das partes avançadas da rua. Então, professor, aqui nessa parte da rua, mas na metade a gente pode ver um pouco melhor o resto. A gente pode ver que ali teve também uma ocupação de espaço para uma hortinha com abóbora. Um fato interessante é que nessa área tinha hibiscos, só que eles foram cortados pelas pessoas que moram na rua. Bom, eu acredito que uma pessoa em especial, por medo um pouco que algum ladrão, alguma pessoa se escondesse. Então foi por uma questão de segurança pública e hoje em dia ficou só esse muro. Então, professor, essa é a parte superior da rua. A gente pode ver que aqui ela foi bem abandonada e não tem nível paisagístico nenhum. A história é que tentaram construir um condomínio aqui, ele foi embargado e abandonaram dessa forma, onde o mato tomou conta da calçada. Mas como não é uma rua muito movimentada, isso não gera tanto problema assim. Da mesma forma, a paisagem da rua foi um pouco afetada e a gente pode ver um pouco que é uma característica um pouco de abandono. De todas as formas, eu acho que aqui daria para a prefeitura, ou até a pessoa que comprou esse terreno, fazer um manejo melhor dessa parte. Mas nessa parte da rua, como não tem muitos espaços públicos, depende muito das pessoas se ela é melhor dessa parte. Mas nessa parte da rua, como não tem muitos espaços públicos, depende muito das pessoas se elas querem fazer que uma parte do seu jardim vire um pouco uma paisagem bonita para a rua. Então não é mais uma iniciativa do poder público. O que eu recomendaria também para essa rua é a questão muito grave que logo abaixo é o Jardim Anchieta e alaga muito. E como a gente pode ver, essa rua ela desce. E como houve muita impermeabilização dos terrenos das pessoas, toda a água que chove aqui, ela desce e vai direto para o Jardim Anchieta, que já tem um histórico de enchentes. Então acho que seria interessante pensar também numa proposta do conceito de cidade esponja, para que toda essa água não chegasse lá tão rápido, que melhorasse essa absorção. Talvez lá embaixo criar um bolsão naquela praça que eu falei, e assim consecutivamente.
Bom, boa tarde, meu nome é Marcelo. Estou apresentando aqui esse trabalho para a disciplina de Paisagismo, Floricultura, Parques e Jardins. Essa é a rua em que eu resido atualmente, a Servidão Feliciano Martins Vieira. E eu vou falar um pouco das limitações dessa rua aqui para os projetos de paisagismo, de jardins. Muito porque eu acredito que pelo espaço limitado das calçadas dessa rua, que impede um pouco o plantio, né? Mesmo podendo em alguns pontos serem introduzidas algumas trepadeiras, algumas plantas que poderiam mudar um pouco o visual dessa rua, mas em questão de arbóreas, essa rua é um pouco limitada, acredito eu. Por exemplo, essa árvore aqui, essas imagens são de janeiro de 2019 do Google Maps. Então, nesses 2 anos, teve algumas mudanças nessa rua que eu vou pontuar nesse vídeo também. Essa árvore de grande porte aqui já foi retirada, acredito que pelo contato aqui com a rede elétrica, né? Então ela foi removida aqui. E a maioria das árvores ou arbustos, trepadeiras que se encontram nessa rua são dentro das casas e edifícios. Então aqui a gente tem o que eu acredito que seja um hibisco, né? A gente tem algumas palmeiras em alguns prédios. Nesse prédio aqui a gente encontra 2 palmeiras, nesse aqui tem mais 2, nesse de cima mais 3 que eu vou mostrar um pouco para cima. Aqui uma outra planta de hibisco. Essa planta com as flores amarelas, deixa eu voltar aqui, que eu acredito que seja a alamanda catártica, uma planta bem bonita, de porte médio, né? E como a gente pode ver aqui, alguns pontos não tem calçadas, muito menos uma região de gramado, e outras aqui são bem estreitas, né? E diretamente com a rede elétrica baixa nessa rua. Essa linda com uma flor, um goldinho. Olha, a árvore tá tipo assim, totalmente na fiação. Aqui é uma ciclovia. Ó, a árvore é podada sempre por causa do fio. Embaixo a graminha. Tem essas figueiras. Essa aqui. Uhum. Palmeira. As podas por causa do fio, aquela ali tá meio horrível. Com certeza vai dar errado. Né? Dei sorte, o pessoal tá limpando aqui hoje. Tem poucas flores só. Essa aqui é uma das árvores que tem flor. Aqui elas são umas neném. E aqui não tem fio, né? Aqui eu acho que a fiação tinha que estar em outro lado da rua, né? Talvez. Mas a maioria é árvores e grama que tem essa manutenção. Eu moro na Servidão Valagão, no Canto dos Araçás, um lugar privilegiado com uma natureza exuberante, né? Então, a grande quantidade do elemento água aqui na paisagem. Então, aqui a gente percebe que a vegetação, todavia, essa vegetação, principalmente, ela é originada de dentro dos jardins, né? Com trepadeiras, árvores também. Algumas espécies elas também estão fora, mas geralmente em pequenos espaços que seriam calçadas, mas são espaços tão pequenos que mais parecem extensões de jardim com um pouco de gramado. Alguns casos é muro e diretamente via ali, né? A gente vê presença de algumas árvores nesses espaços, assim como a ameixeira amarela, a pata de vaca também, a baurrinha. E a gente percebe que são bem, em geral, estreitos, com menos de 1,5 m, né? Aqui tem algumas calçadas com emaranhadas, assim, cheia de galhos, né? Há algumas mudas nativas também nesses espaços, provavelmente
plantada pela comunidade, pitanga, araçá, tem alguns hibiscos, malvaviscos, né, um pouco ali de vegetação arbustiva, meio espaçada. A presença desses vazios em esquinas, que não são exatamente vazios, né, a presença desses espaços que poderiam ser preenchidos com floríferas, frutíferas, né, poderiam ser reestruturados já havendo a presença desse extrato arbóreo, né. Aqui também a gente pode perceber a presença de extrato arbóreo com planta frutífera. Tem um espaço com maior tamanho de calçada que infelizmente está tomado com lixo seco. Nesse espaço tem alguns araçás, uma palmeira e pode-se observar um garapuvu lá em cima, mas perigoso por causa da queda dos ramos, mas está dentro do pátio, né, dentro da propriedade. E também é percebido ao longo da via grande presença de contato de árvores com a fiação elétrica, né, sendo necessário então um controle, um maior efetivo de podas para haver um equilíbrio do extrato arbóreo com os serviços elétricos. Boa tarde, turma de paisagismo. Estou aqui em Alfredo Wagner para fazer a filmagem da arborização de alguma rua. Essa é uma das ruas principais aqui do município. Ela é à beira do rio, como vocês podem ver, e algumas árvores e algumas arborizações feitas pelos próprios moradores e pela prefeitura. Eu vou gravando até o final, como vocês podem perceber. Nesse lado é rodeado já de casas e fica até no outro lado, seguindo em uma arborização linear com as plantas em linhas. No outro lado a gente também pode ver, no outro lado da margem, algumas partes de flores, de arbustos, árvores, conforme demonstrado aqui. Mas para lá temos a ponte fazendo a ligação entre essas duas vias demonstrado no vídeo. E aqui o rio também sendo algum dos fatores principais da cidade. Acredito que seja isso o vídeo. Fica aqui meus agradecimentos a todos e até mais. Olá pessoal, me chamo Bruno. Essa é uma atividade da avaliação da arborização da rua da casa onde eu moro para a disciplina de paisagismo do curso de agronomia. Bom, esta rua ela foi construída sem um plano de ação para arborização. E sem o projeto prévio, as pessoas acabaram fazendo uso de valores culturais, como o meu vizinho, que plantou várias árvores. Ele é um dos únicos que plantou árvore na rua inteira. Mas eu valorizo muito, até em comparação à própria cidade de Joinville, que em certos lugares, por não ter arborização, se torna muito quente. Isso é uma coisa que eu senti na própria pele há um tempo atrás, que eu fui visitar a cidade. E era incrível que a gente chegava numa rua onde tinha um pouco de arborização, parecia que não se comparava ao resto da cidade. Bom, meus vizinhos plantaram várias árvores do lado direito da rua e apesar de sua calçada ser pavimentada, a gente tem um problema com a copa muito baixa, fazendo com que fique intransitável. E a calçada do lado esquerdo, hoje em dia, por ser uma imagem muito antiga de Street View, ela está cheia de mato, não está limpo como está na imagem, fazendo com que o povo transite em cima do asfalto. Eu acho que uma poda seria uma boa solução e também fazer um bom projeto para pavimentação da calçada do lado esquerdo e plantar árvores principalmente do outro lado da onde passa a linha elétrica, pois essas árvores onde estão à direita, elas sofrem podas muito fortes, fazendo com que elas sofram muito. Bom, boa tarde, professor. Eu moro num condomínio familiar que
são os irmãos do meu pai, e é uma rua privada. E metade desses irmãos são agrônomos. Então, em questão de arborização, eu acho que a gente está bem servido. Então eu vou dar uma filmada mais na rua geral aqui, para mostrar para o senhor ver. Ali tem um lago com algumas plantas aquáticas, tem umas rosas, uns vasos de rosa ao redor também. Tem bastante variedade de árvore, né? Extrato arbóreo bem grande. Aqui vamos indo. Aqui nessa casa do meu tio aqui tem uma trepadeira fazendo a decoração da frente, muito bonita. Aí aqui nós temos os famosos araucárias, né? Dá um pinhãozinho nos cantos onde a gente tem cerca limitante. A gente tem parreiral de uva, a gente tem umas framboesas também. A rua vai até lá no final. Não vai dar os 2 minutos, não vai dar tempo de mostrar tudo com detalhes, nem citar alguns nomes de algumas espécies, porque senão não vai dar o tempo dos 2 minutos, né? Então é um giro geral aqui. Ó, é bastante arborizado. A distância com os postes, inclusive, tem. E lá no fundo, lá na entrada, é um campo de margaridas bem grande, junto com um poço artesiano que tem umas trepadeiras crescendo junto também. Esta aqui é a rua São Joaquim, está localizada no centro de Florianópolis, é uma rua de pedra. As pessoas estacionam seus veículos sobre a própria pista de rolamento, isso dificulta o trânsito. As calçadas, quando estão presentes, não estão no padrão e ainda possuem postes de energia que dificultam a circulação das pessoas. Aparentemente não há problemas de saneamento básico, mas é uma rua que não tem nenhuma arborização, nenhum canteiro de flor. Porém, note-se que no pátio das propriedades há uma presença de arbustos e também plantas ornamentais. Então demonstra um certo interesse por parte da população em um ambiente mais aconchegante. Dificilmente a prefeitura ou um órgão público conseguirá implantar um projeto, por exemplo, de confecção de calçada, pois as pessoas não vão querer derrubar seu muro, que foi construído de forma irregular, não respeitando a distância, comprometendo então um ambiente melhor para todos. Já no final da rua, temos a presença de pitangueira e também acerola. E na minha casa, que é o Portão Branco, a gente tem algumas suculentas e também gerânios. Essa é a rua da minha casa e, como dá para observar, ela é bem pobre em vegetação. Ela possui uma calçada bem estreita mesmo, e tem bastante fios de luz na rua, o que dificultaria ter espécies arbóreas, né, de porte mais alto. A vegetação que tem na rua é das casas, né, que tem algumas espécies de árvores. Aqui na frente da minha casa tem uma buganvília bem bonita. Ela tá maior agora ainda, essa imagem não tá muito atualizada. Eu não tô gravando direto da rua porque eles estão em obra, então tá meio complicado transitar por ali. Aqui tem algumas palmeiras, né? Palmeira real, o gerivá, que são das casas, né? Eu acredito que seria possível, mesmo com esse espaço pequeno, ser plantado algumas árvores de porte, de pequeno porte, como talvez uma pata de vaca, uma quaresmeira. A quaresmeira seria interessante porque até ela exalaria o cheiro dela, né, que é bem doce, bem característico, que seria interessante, além de visual, né, ela também teria essas características. Em vez de concreto aqui, poderia ser, se pensar alguma maneira, talvez
com uma grama para até aumentar a absorção de água, até para essas plantas, também para a questão de não formar poças de água nessa rua, alagamentos, quando chover demais, né? E também um espaçamento de 10 metros de cada árvore, para aproveitar que tem uma sombra, mas que não também dificulte a passagem das pessoas por aqui. Espécies arbustivas também talvez seriam interessantes. Olá, esse vídeo está sendo feito na rua Rosa Ana da Conceição. Ela é uma rua aqui dos ingleses e ela é uma rua que dá acesso a uma geral, né? E é uma rua sem saída. Então aqui nessa rua a gente vê o seguinte, tem uma cultura muito forte aqui nos ingleses, e eu acho que em alguns outros bairros também, de que o pessoal tenta ganhar o máximo que pode nos terrenos. Então você vai ver que as casas, os muros, são feitas todas em cima da rua. Dificilmente você vai ver uma rua aqui com calçada. Então a calçada que a gente vê geralmente não é o tamanho padrão, né, de 1,5 m de calçada. E aí, por causa disso, a gente não vai conseguir ter nenhum tipo de arborização, porque não tem nem espaço na rua. Aqui a gente sabe que o sistema de esgoto, o sistema pluvial, eles são misturados, né, nem todo mundo respeita. Aqui eu sei que esse sistema aqui é o sistema pluvial, mas a gente sabe que os prédios estão ligados na rede de esgoto. Esses prédios aqui foram feitos recentemente, sem nenhuma arborização do local. A gente tem aqui na rua também terrenos baldios, que não são aproveitados, você não tem, acaba virando um lugar de entulho. A arborização que tem na rua geralmente é lá dentro das casas, né? Então você vai ter algumas casas que vão ter árvores, mas de forma na rua mesmo a gente não vai encontrar nada por causa dessa questão de calçadas aqui, né? O que a prefeitura poderia ter feito aqui é a fiscalização desse local, fiscalização de quando o pessoal faz a sua construção, né? E promover que fossem feitos plantios de árvores, né? Talvez aí com uma isenção de alguma taxa do IPTU, algum desconto de IPTU, e que incentivasse as pessoas a manterem a calçada e terem algum tipo de arborização nelas, né?